Meu nome é Brenda Lara, tenho 40 anos, sou de Contagem e jornalista. Eu estava vivendo um momento na minha vida que era muito de questionamento diante das situações do dia a dia. A minha maneira de agir, a minha maneira de falar com as pessoas, de acolher as pessoas, de tomar decisões, seja no meu mundo pessoal, profissional, familiar, com amigos e amigas. E eu ficava questionando, né, se a atitude que eu tomava ou se algo que eu falava fazia sentido e como que isso de alguma forma estava me afetando emocionalmente, me trazendo uma carga que eu tinha consciência de que não era minha, mas que de alguma forma eu me envolvia e me deixava levar pelas situações muitas vezes das pessoas. E isso estava me custando muito em termos de saúde mental. Foi quando eu decidi procurar, né, a mentoria do William para ter mais autoconhecimento, porque é uma área que eu me interesso muito e eu sempre procuro ter autoconhecimento, sempre aumentar, né, esse potinho, encher um pouquinho ele mais na minha vida, porque eu entendo que a base de tudo é autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você sabe quem você é, de onde você saiu e onde você pode chegar de uma maneira muito mais assertiva, muito mais direcionada, faz toda a diferença, né? Porque muitas vezes a gente age por impulso ou age no calor da emoção e que vai ter consequências, tanto para mim quanto para a pessoa que sofre com essa atitude, muitas vezes impensada. E aí foi o meu momento de buscar algo. Eu precisava então que alguém me dissesse, olha, essa caminhada pode ser mais leve. Há maneiras de você agir que vão te deixar mais confortável. E foi aí que eu comecei, então, a passar pela mentoria do William. O fato de entender que o William já tinha mentorado pessoas que eu conheço e que elas tinham percebido essa transformação em tão pouco tempo me fez ir até ele e entender que ele sim poderia me ajudar nas melhores decisões, né, de como eu deveria me comportar e me sentir mais tranquila, inclusive. Porque o grande problema que eu via era, às vezes, de falar algo com alguém, e muitas vezes a pessoa próxima a mim, pessoas que eu amo, e sentir aquela culpa, né? Sair com aquele peso de que, ai, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter feito isso, eu precisava ter dito. E o William veio e disse, olha, você não precisa ter uma resposta toda vez, você não precisa dizer algo, você não precisa agir, você precisa deixar as pessoas fazerem a parte delas. Né? Você está atrapalhando o crescimento da pessoa. E isso foi muito transformador em dado momento do nosso encontro, porque eu sempre fui uma pessoa de abraçar tudo ao meu redor. Mas eu estava me deixando de lado nisso, óbvio, né? Porque não dá para você abraçar um monte de pessoas e situações e cuidar de você ao mesmo tempo. E eu comecei a ter essa observação, né? Eu voltei esse olhar para mim. Tipo, o que eu tô fazendo comigo, com a minha vida? Será que eu tô vivendo a minha vida ou eu estou vivendo a vida das pessoas? E isso foi muito edificante, porque me tirou um peso muito grande das costas, né? Pensa bem, você achar que sempre tem que dar uma resposta para alguém que te procura, que alguém te conta uma coisa, e às vezes até te pede opinião, e eu me sentia nessa obrigação. Não, se a pessoa vier até a mim, é porque eu preciso dar uma opinião. Eu preciso falar alguma coisa para ela. E vem o William e diz assim, não, você não precisa. E isso me tirou uma carga muito grande, né? Um peso muito grande, porque eu ficava me cobrando, né? E isso tornou um pouco mais leve a minha vida, sem dúvida. Porque eu passei a enxergar com um olhar de amor para mim mesma e para as pessoas que estão ao meu redor, né? Tirar um pouco essa coisa de estar muito amarrada, de muito presa, de sempre ter uma resposta, ser reativa. Quando, na verdade, eu posso simplesmente falar assim, olha, eu não vou opinar sobre isso. Eu prefiro te dar o apoio que você deseja, mas eu não quero me envolver com essa situação. É você que tem que tomar essa decisão. E isso é muito revelador, né? Você dizer isso pra uma pessoa que espera uma resposta de você. E, às vezes, até dizer um não. Não posso fazer isso. Ah, me desculpa, mas isso não é pra mim. Eu não vou envolver. E se sentir bem, porque você fica assim, poxa, a pessoa se sentiu decepcionada, porque ela veio procurando algo em mim e eu simplesmente disse, não tenho nada pra te oferecer agora. A partir da mentoria, eu comecei a enxergar pontos em mim
que eu achava que muitas vezes era algo vantajoso. Essa coisa de dizer, de ser um ponto de apoio para as pessoas, de ser um porto seguro, de ser a pessoa que vai resolver o problema dela quando ela te procura. E muitas vezes renunciando a coisas minhas mesmo, né? E às vezes eu tinha que fazer algo por mim, mas alguém me procurava, eu deixava, adiava aquela situação para mim, para resolver a vida da pessoa. E aí vem o William e diz assim: oi, acorda. Você percebe que você tá atrapalhando a pessoa de fazer o que ela tem que fazer? Vai ser sempre assim? Você vai dar conta de ser essa pessoa que vai resolver sempre o problema das outras? Onde você vai parar? Onde você acha que vai chegar agindo dessa forma? É por isso que você tá, né? Muitas vezes ansiosa. Às vezes você perde o sono, preocupada com coisas que não são suas. E isso foi um ponto de mudança muito grande na minha vida, né? Porque eu achava que se eu não fizesse isso, eu não era útil, ou que as pessoas não iam gostar de mim, ou que elas iam me deixar de lado. E não, né? Eu simplesmente estava atrapalhando o crescimento dessas pessoas. E isso me deu uma leveza para seguir de outra forma, sabe? Para entender que cada um tem a sua própria caminhada e que não cabe a mim ficar o tempo todo ali direcionando a pessoa. Ela tem que passar pela vida dela, ela tem que ter as consequências das atitudes, aprender com essas situações, entendendo que eu tô aqui para apoiar. Claro, não quer dizer que eu também não me envolvo e que eu não tenho que ser assim. Pelo contrário, me deu uma certa noção de até onde eu posso ir, até onde eu devo falar algo, até onde eu preciso recuar. São transformações que, se a gente não percebe, a gente entra primeiro no piloto automático e não consegue ter limites sobre a própria vida e a vida das pessoas, porque é um vício, né? As pessoas o tempo todo estão precisando de pessoas que digam a elas o que elas precisam fazer, sendo que a gente não vive a vida das pessoas, a gente vive a nossa vida. E entender isso a partir do William foi muito transformador para mim. Então, o ponto de mudança maior que eu vejo com a mentoria do William é justamente esse, de olhar para mim mesma, de entender qual é o meu espaço e qual é o espaço das pessoas. Entender que eu posso chegar até certo ponto e que dali para frente não é mais comigo, né? Entender também que eu preciso viver a minha vida em conjunto com outras pessoas, mas não se envolver tanto. Eu preciso ter limites. A partir do momento também que eu passei a viver não a vida das pessoas, eu passei a enxergar as pessoas ao meu redor com os meus próprios olhos. Então eu vi muito que eu vi algumas pessoas que eu amo e que estão próximas a mim de uma maneira errada, que eu estava olhando com os olhos de outra pessoa. E isso me fez perder muito tempo, porque eu poderia estar vivendo momentos mais agradáveis com essas pessoas, eu poderia estar tendo memórias maravilhosas com essas pessoas, mas porque eu me envolvi demais com o problema das outras pessoas, eu passei a enxergar as pessoas com esse olhar de outro, né? Não da Brenda. E poder resgatar isso a tempo, sabe? De ver assim, poxa, eu vi essa pessoa com o olhar do fulano, da cicrana. Não era o meu olhar. E aí você mudar isso e ver a transformação também na pessoa da qual eu enxergava de uma maneira errada, né? A pessoa estava ali o tempo todo disponível para mim, mas eu afastei essa pessoa de mim com o meu olhar, que não era o da Brenda, mas da outra pessoa na qual eu me envolvi, por algum motivo, enfim, que me pedia opinião ou que me relatava coisas que eu acabava tomando partido, ou que eu achava que tem que ser assim, age dessa forma, fala desse jeito. E isso me afastou dessa pessoa. Quando eu voltei o olhar com amor e eu falei assim, essa pessoa é isso pra mim, ela age desse jeito comigo, e eu comecei a ver o tanto que essa pessoa me ama. Quando eu mudei esse olhar, essa pessoa tava ali, continuando a me amar da mesma maneira. O que ela fez foi se afastar de mim, né? Porque eu não estava dando brecha. A pessoa se sentiu incomodada da maneira que eu estava reagindo a uma situação que não era minha. E a partir do momento que eu comecei a agir com essa pessoa da maneira que ela merece, que é com amor, com atenção, com carinho, com acolhida, eu recebi a mesma coisa da pessoa, num grau muito maior. E eu falei, poxa, que bom que eu consegui enxergar isso a tempo, né? Porque é muito louco isso. Hoje você tá aqui, amanhã você não tá mais vivendo com a pessoa. Você não sabe. E aí eu fico pensando, né? Como que eu ia arrepender de ter demorado a enxergar isso, né? De ter acordado realmente para a vida.
Isso foi mais transformador, sabe? Poder enxergar as pessoas com o meu olhar, sem a interferência de outras, né? Sem olhar, porque cada pessoa tem uma experiência diferente com a outra. E a minha experiência não pode ser, de alguma forma, sofrer uma interferência, uma influência de outra pessoa que viveu outra situação, na qual eu não posso realmente opinar. As pessoas que estão vivendo comigo agora também percebem uma mudança no meu comportamento, né? Porque estão sempre acostumadas a ver uma Brenda reativa, ansiosa, sem paciência muitas vezes. E agora eu consigo analisar a situação e falar assim, essa luta é minha? Eu preciso entrar nessa luta? Essa guerra vai me trazer algo que seja bom? E quando eu vejo que isso não é bom, que não vai me trazer algo que seja positivo, eu simplesmente não entro, né? Antes não, tava comprando qualquer briga, situação, discussão, querendo ter razão, né? E hoje não, hoje eu com muita tranquilidade, numa discussão que eu vejo que não faz sentido, na qual eu estou participando de uma roda, por exemplo, eu simplesmente falo, ok, é assim que você pensa? Tudo certo. Claro que tem todo o seu limite, eu não deixo de dar a minha opinião, mas eu entendo a hora que eu não preciso mais falar, né? Eu já dei a minha opinião, eu já falei o que eu penso, eu já agi da forma que eu acho que é correta, então eu não fico mais tentando convencer principalmente as pessoas de que a minha ideia é melhor, ou que a minha atitude vai ser a mais produtiva, ou que o que eu penso é de fato o que é a realidade. Não, simplesmente dou minha opinião e consigo entender que as pessoas são diferentes. E sei também a hora que fala assim, ok, é isso que você pensa? Tá tudo certo. Ok, vamos seguir assim. E tá tudo certo mesmo, né? Então as pessoas pensam assim, ué, mas ela mudou. Nossa, mas se fosse outra situação, ela falaria desse jeito, ela reagiria dessa forma. E não, elas comentam, inclusive, as pessoas que estão mais próximas a mim dizem, poxa, bacana a sua atitude, hein? Legal a maneira com que você falou com a pessoa. Então você fala assim, ó, alguma coisa, né? Evoluiu aí positivamente na relação, porque a gente é tentado muito, todos os dias, a ter a inteligência emocional, né, para saber lidar realmente com as situações. É claro que não é uma tarefa fácil, é um exercício, é um processo no qual você todos os dias tem que se lembrar de como que é transformador quando você para e pensa um pouco antes de agir, antes de falar com alguém, de dar uma resposta, mas tem horas que as situações te pedem uma atitude, né, da qual você muitas vezes não tem tempo de pensar. E aí você acaba agindo por impulso. E teve certo momento que eu falei com o William, um desses encontros nossos da mentoria, que eu falei, William, eu agi de uma forma essa semana que me deixou muito triste. Eu não deveria ter feito isso. Nossa, no calor da emoção eu fiz dessa forma. Aí aquele potinho da inteligência emocional que eu vinha lá depositando com muito sacrifício, todas aquelas atitudes positivas, eu de repente, paf, fiz esse vidro quebrar, não restou nada, no calor de uma emoção. E ele riu, obviamente, mas me deu muita tranquilidade para dizer que isso é normal, que é um caminho que tem que ser percorrido diariamente realmente, é um exercício e que vai ter momentos que a gente vai realmente perder um pouco a cabeça. Mas o importante é voltar para si e perceber, né, o quanto a gente fez mal, ou errou, ou fez mal pra gente mesmo, não só para as pessoas envolvidas, e é pedir perdão, porque pedir perdão era uma coisa para mim que assim, não vou fazer isso não. Porque perdoar as pessoas que a gente gosta, que convive, que te entende, né, é muito fácil. Agora, pedir perdão para as pessoas que, nossa, que principalmente pisaram em você, é uma mudança, assim, muito grande, que eu realmente não conseguia me ver nessa posição. E o William, com muita sabedoria, né, muito discernimento, me deu esse caminho, né, ele falou, Brenda, esse é o caminho, agora basta você querer trilhar ou não. É difícil, eu sei, mas existe uma solução. Então, assim, errou? Ok. Avalia a situação, pede perdão para a pessoa, vai lá, seja vulnerável. Você não tá perdendo nada chegando para a pessoa e pedindo ela perdão por uma atitude que você fez, que você teve, que deixou a pessoa triste. Então faça isso, faça com tranquilidade. E eu comecei a observar de uma maneira diferente, sabe? E até trazer isso para mim, trazer de uma forma que assim, como que eu vou aplicar isso na minha vida, né? Então foi muito transformador
isso também na mentoria do William, que é o ato de pedir perdão. Uma que você traz para si a consciência, você joga luz sobre uma situação que aconteceu, que às vezes te feriu muito, que fez você muitas vezes ter mágoas, guardar rancor, né, ser uma pessoa reativa. E você ter esse olhar, jogar a luz sobre isso e observar e ver que não é necessário agir de forma violenta muitas vezes, no sentido de comunicação mesmo, né? De agredir a pessoa verbalmente, ofender, coisa que acaba a gente se sentindo mal quando acontece isso. É muito transformador mesmo, é uma coisa que você passa por ela e não sai mais, né? Você sempre pensa, poxa, se eu agir assim, isso vai me trazer essa consequência, eu vou me sentir dessa forma e vou fazer isso com a pessoa. É isso que eu quero? Existe outra maneira de reagir que não vai causar esse dano todo? E aí a gente age de uma melhor forma, sabe? De uma maneira mais positiva nesse sentido. Essa transformação que eu passei com o William não tem preço. É incalculável, na verdade. Porque você pensar que você viveu 40 anos carregando um monte de mágoa, de rancor, de senso de justiça, de posição reativa. É claro que as situações do dia a dia nos moldam de uma forma que muitas vezes a gente vai levando isso no piloto automático. E tem também as crenças limitantes que a gente carrega no nosso seio familiar, né? A gente puxa um pouquinho do pai, da mãe e vai achando que aquilo tá certo. Então, passar pela mentoria do William me fez enxergar realmente o quanto de tempo que eu perdi, né? E que bom que eu tô passando por essa mentoria agora, poderia ter sido antes, né? Não teria perdido tanto tempo e poderia ter chegado em lugares que eu desejo chegar, ou que eu já cheguei, mas um pouco antes, né? Se não tivesse tanta imaturidade, tanto esconder. Eu disse ao William que ele é um cara que a gente tá ali querendo que a ferida seja fechada o mais rápido possível, mas ele faz totalmente o contrário. Ele vai dizer assim, não, nós vamos curar essa ferida da maneira que ela deve ser. E aí ele enfia o dedo nessa ferida, rasga ela de novo e você fala, William, não aguento. Chega. Ele fala, não, aguenta sim. E aí continua rasgando essa ferida. O sangue começa a sair, a jorrar. Você fala, William, pelo amor de Deus, chega. Eu não aguento mais. Aí é a hora que o William vai ajudar a gente a fechar essa ferida, né? Vai curar essa ferida, porque uma ferida mal curada, ela vai ficar ali o tempo todo mostrando a você que ela tá ali, né? Ela não se cura sozinha, ela precisa passar por esse processo doloroso que é de enxergar, de olhar para você mesma e dizer assim, para que você fez isso? Por que você agiu dessa forma? E aí é onde você consegue ressignificar muita coisa na sua vida. E aí sim, essa ferida é curada, essa ferida é fechada da maneira que ela deve ser fechada. E o William conduz isso muito bem. Então é uma transformação que o quanto antes a gente passar por ela, melhor, porque a gente perde menos tempo, a gente se sente mais autoconfiante para lidar com as situações daqui para frente e as pessoas de uma forma leve. Você se sente tranquilo para agir da maneira que você pensa que está agindo corretamente, porque você se autoconhece. Porque você já entendeu qual é o seu caminho. Você já entendeu onde você quer chegar. E que se você fizer diferente, você vai ter consequências para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, a autoconsciência daquilo que você é, o autoconhecimento, faz muita diferença nesse sentido. E o William conduz essa caminhada muito tranquila de uma forma muito sábia. Então, isso é, de fato, muito transformador e não tem valor. Né? Porque você resgatar, às vezes, um relacionamento com alguém que está muito próximo a você, que você ama, de uma maneira que ainda você enxerga muito tempo pela frente para viver com essa pessoa e tornar essa relação mais leve, não tem preço que pague por isso, né? Isso vai mudar, por exemplo, a maneira com que você vai tratar seu filho, sua filha, né? Porque você já entendeu como que a vida funciona e como que ela reage diante das situações e das nossas atitudes. Então, fazer essa caminhada, né, trilhada até certo ponto com o William foi muito importante para poder me tornar uma pessoa melhor,
né? Mais madura, mais conhecedora de mim mesma, mais consciente das atitudes que eu possa tomar e que ela pode vir ser positiva ou muito negativa para mim e para as pessoas ao meu redor, faz muita diferença. Então não tem preço que pague realmente o valor de uma transformação como essa. O que eu tenho para dizer do William é que ele é um cara muito sensível, é um cara que vai te escutar, não vai te julgar, vai colocar você frente a você mesma, não vai fazer rodeios. Você precisa estar pronto, preparado, né? No sentido assim de, eu quero passar por isso. Vai me doer, vai me levar em lugares que eu talvez não gostaria de voltar mais, mas é necessário para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ser uma pessoa melhor a cada dia, não para os outros, para nós mesmos. Então, o que eu teria para dizer do William é isso, que é um cara muito consciente, sabe, do que ele tem para oferecer, do caminho que ele leva a gente a fazer. É um cara que divide a própria experiência com a gente para mostrar que é possível, porque muitas vezes é difícil, a gente acha que não vai conseguir fazer o que ele está propondo, e quando ele se abre, quando ele diz, olha, eu passei por isso, eu fiz tal coisa, e você fala assim, poxa, se ele conseguiu, se ele fez, por que que eu não vou conseguir? Eu tenho uma inspiração, eu tenho em quem me espelhar, e ele dá um caminho muito certo, né? Às vezes, várias vezes eu falei assim, olha, William, eu não sei como fazer isso, você me sugeriu, mas eu tô realmente em dúvida. E ele se preparou, ele trouxe soluções, ele trouxe caminhos, né? Pensa assim, tenta dessa forma. Quem sabe assim não vai ser melhor? E aí você abre o seu olhar e sabe para onde você quer ir, que é mais importante. Então, passar pela mentoria dele, de certa forma, é sair uma nova pessoa, uma nova mulher. Eu acredito muito que tudo que ele me ensinou nesses 2 meses aí de mentoria, vai nortear minha vida daqui para frente, né? Porque quando eu fizer algo que me incomodar, eu vou saber sentar, parar, avaliar e, se possível e necessariamente possível, eu vou até a pessoa pedir perdão, eu vou saber consertar uma situação que não foi legal. E então isso é transformador. É saber que a cada dia você pode reescrever a página da sua vida, né, o livro da sua vida de uma maneira melhor. Você tem essa possibilidade, você consegue fazer isso. Então, é a lição que fica, sabe? Nunca é tarde para você ressignificar as coisas na sua vida e ter uma atitude diferente daqui para frente. É o que mais me impressiona nisso tudo. Né? O William consegue realmente trazer essa transformação, essa consciência de que sim, sempre é possível mudar uma situação da qual a gente acha difícil ou da qual a gente acha que não poderia reverter. E William, te agradeço muito tudo que você propôs durante essa mentoria. Foi transformador. Eu já não me vejo como a mesma Brenda de 2, 3 meses atrás, né? De 40 anos atrás. Quero muito te agradecer, que você possa continuar transformando vidas como você transformou a minha, né? Que você possa trazer luz em problemas que a gente muitas vezes quer esquecer, quer deixar escondido debaixo do tapete, e você vem para dizer, precisamos jogar luz sobre isso, precisamos olhar isso a fundo, porque só assim você vai conseguir ser uma pessoa melhor, você vai conseguir levar adiante aquilo que você desejou, né? E que por alguma atitude você deixou escapar das mãos, né? Ou às vezes por orgulho, por raiva, por algum sentimento negativo, você vem e diz que não, que é possível agir de outra forma. E a gente consegue realmente chegar nesse caminho. Então, gratidão, que Deus abençoe você, o seu trabalho, e que você possa transformar muitas vidas ainda como transformou a minha.